E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma live com o meu irmão Guilherme e ele não consegue, como é que fala? Ele não mexe, ele não sabe mexer muito no Instagram. Ele usa pouquíssimas vezes o Instagram. Mas hoje nós vamos fazer essa live com ele porque é um dos momentos mais pedidos da história do Instagram. Inclusive, ele já até inclusive mandou. Vamos ver se vai funcionar, porque agora ele está em outro local. Tá carregando. E aí, Opa, beleza? tudo bem? Como é que você tá? Eu estou bem, cara. E você? Que ótimo. E aí, tá boa a conexão aí? Tá de boa, tranquilo. Bel- Beleza, maravilha. Posso ficar aqui. Gente, nós estamos agora aqui com o Guilherme e você poderia se apresentar para o pessoal aí, Gui, por favor? Posso? Eu sou o Guilherme, irmão do Nicolas, que vocês cobram muito pra eu aparecer. Já tenho explicado bastante Exatamente. que eu não sou muito disso, mas eu tô aqui pra tirar a curiosidade de vocês. De qualquer que seja a curiosidade, dúvida e afins. É, isso aí. Tá cortando um pouco, inclusive, a conexão. Não sei o que tá acontecendo. A conexão tá meio fraca. É, É, mas não é aqui, eu acho. talvez não seja aí. Então, você sabe que você é o cara mais pedido, né, pra aparecer aqui na entrevista, né, Gui? Porque Sim, senhor, cara. às vezes tem pessoas que falam, né? Às vezes faz live com o psicólogo, o doutor, ou qualquer fulano que seja. Só que você foi o cara mais pedido para eu fazer a entrevista, você acredita? Fico honrado, Porque cara. muitas. Pois é, então. Porque muitas pessoas que querem conhecer você, querem saber de como é que é a nossa relação, como é que. O que que a gente passou de momentos na nossa infância, e essas coisas. Só para lembrar que é tudo positivo, tá, pessoal? Muitas Exato. pessoas têm essa Tudo bem dúvida. positivo. Pois é. Bom, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Você responde se você quiser, tá bom? Uma coisa que eu gostaria Se eu muito quiser de. só, então eu não vou É, responder nenhuma. então você não vai responder nenhum que você não vai querer, né? Então, Tô brincando, vai lá. não, imagina. Então, muitas coisas que eu vou perguntar aqui, eu sei, assim, naturalmente, tá? Mas eu tô perguntando pra quê? Pra que as pessoas saibam, tá? Só por curiosidade. Uma coisa Vou que eu mudar de lado gostaria. sim. Pera aí, Nene. Eu só tô. Vou mudar de lado aqui porque pediram. Sim, E por muda causa de da lado, acho que luz. é melhor. Aham, sim. Talvez ajude a conexão. Pronto. Pronto, beleza. Cá estou eu. Então, agora você está sentado atrás da janela, né? Bom, mas enfim. Exato. Uma coisa que eu gostaria muito de perguntar é: o que que você mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer. Tá. O Uhum. que eu mais gosto de fazer, geralmente, é ficar na internet, mas jogando jogos online, você sabe. League of Legends, principalmente League agora, of Legends, LOL. na quarentena. E. E assistir séries. Eu acho que é isso que eu mais gosto de fazer. Não tem mais nada além do que você gosta de fazer? Além disso? É, individualmente não, mas aí vamos falar sobre eu e você, né? Que as pessoas perguntam muito da nossa relação. Então, o que Sim, eu isso mais é gosto de verdade. fazer com você é ver vídeo nostálgico ou desenho nostálgico de quando a gente era criança, pra gente dar risada pra cacete. Isso é É bom. verdade. A gente gosta muito de ver na internet, às vezes, desenhos antigos que a gente gostava bastante de assistir, tipo Billy Mandy, KND, Phineas e Ferb, essas coisas aí, só pra matar a saudade. E a gente Exato. racha o bico pra caramba, claro. E é muito legal. Inclusive, eu tô me segurando pra não rir aqui, porque a gente tava conversando sobre a live mais cedo, falando dos momentos que a gente dava risada bastante. E. Pois é. Também tô me segurando pra ir. Eu tô e- nervoso, tá, gente? Mas não é em questão de, tipo, ficar nervoso assim, com a live e tal. Está tranquilo, até porque eu tô entrevistando o próprio Gui. Mas é mais pra segurar o riso mesmo que a gente tava falando antes. Mas enfim. E é porque a Salve, gente Tigu. gostava muito de Tudo bom? assistir. O Tigu está aí? Tá aí, tá com a gente. E aí, Tigu, beleza? Salve.
Então, é porque a gente gostava muito de assistir desenhos antigos, né, na nossa infância, e aí às vezes é uma delícia ver no computador esses desenhos só pra gente matar a saudade, a gente rachar o bico, né? É, então. Segura não, olha lá. Então, já tô meio que não segurando mesmo, tô dando algumas risadas aqui, mas é aleatório. Liga não. Pois é, tá dando algumas risadas também e também os cortes bem aleatórios da conexão, né? Mas enfim. É, eu tô vendo também Ah, aqui, tá travando pra mim aqui. você tá fazendo. É, então. Pois é. Mas enfim. Ah, muitas pessoas perguntam sobre a gente, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco de como que é a nossa relação. É disso que as pessoas têm bastante curiosidade. Beleza. Então, pra matar a curiosidade de muita gente, eu vou começar a falar desde quando a gente era pequeno, bem pequeno mesmo. Sim, pode falar. Quando a gente era bem pequeno, eu não entendi o que era autismo. Tanto é que eu cresci com o Nicolas, convivendo com ele e tratando ele como uma criança normal. Então, se eu fosse zoar uma criança que era neurotípica, eu zoava o Nicolas da mesma maneira, porque eu não entendia. E isso era errado, com certeza. Você não pode zoar, independente de como seja a criança, você não pode zoar uma pessoa. No mundo é criança. Exatamente, não pode fazer bullying. Quando todo mundo é criança, a gente acaba fazendo essas brincadeiras. E aí acabava que afetava ele mais, e a minha mãe acabava me explicando, olha, ele tem uma condição um pouco diferente do que as crianças que você está acostumado na escola ou afins. E aí eu fui entendendo com o tempo. Então, a nossa relação sempre foi de irmão mesmo, mas eu demorei um pouco para entender como era o autismo dele. Quando eu É, entendi como era o autismo dele, eu comecei a interagir com ele de umas maneiras mais é, que nos aproximavam mais. Como a gente citou, os desenhos ou os jogos, esse tipo de coisa. Teve até uma pergunta aí, vocês jogavam bastante também? Eu falei, então, eu vi que tinha uma pergunta que a gente jogava bastante. Sim, a gente gostava muito de jogar Super Nintendo, Mega Drive, a gente jogava Super Mario World e Sonic, né? E aí a gente sempre invertia. A gente gostava muito de jogar Super Nintendo e Mega Drive quando a gente era pequeno. então, o Nicolas tinha um Super Nintendo, eu tinha um Mega Drive, e aí a gente ficava Exatamente. jogando e falando dos jogos, jogava Sonic, um monte de coisa. E foi isso, Legal. basicamente. Tanto é que teve. A gente estudava na mesma escola, numa época, e aí o Nicolas mudou de escola uma vez. E aí eu quis mudar de escola só pra ir pra mesma escola que ele, pra prevenir que acontecesse alguma coisa, ó, ruim com ele, sabe? Então, a nossa relação Pois sempre foi é. muito boa, assim. A nossa Pois é, diferença de isso idade é de 2 anos. nossa diferença de idade é de 2 anos. Eu tenho 21 e o Gui vai fazer 23 esse mês de junho. Exato, vou fazer 23, dia 21 agora. 21 de junho, é isso aí. Bom, agora eu É também vou isso. falar um pouco. Agora eu também vou falar um pouco de como que foi a nossa relação na minha versão de história, tá bom? Bom, Ok. quando eu conheci quando a gente ah, tinha se conhecido, né? Eu também tinha um certo apego, né? Digamos assim. Não sei se essa palavra existe, mas eu era apegado a ele. E aí depois ele viu que a gente tinha uma relação super bacana, né, no começo. E também a gente tinha essa coisa, né, de da gente brincar algumas vezes. A gente não jogava muita bola porque eu nunca fui muito de jogar bola. Ele jogava bola na infância com os amigos dele na rua, mas eu não fazia a menor questão porque eu nunca fui muito fã de futebol, né? Mas a gente sempre teve essas relações de da gente se divertir muito. E aí depois, quando ele foi entendendo o meu autismo, né? Ele sempre explicava para os amigos dele, né? De uma forma resumida, né? De como que seria a relação, né? De diferente, né? E também ele explicava para namorada como que eu me comportava e assim por diante. É basicamente isso. Exato, eu sempre fiz muita questão de explicar para as pessoas ao meu redor de como o autismo dele, né, agia na nossa vida. Então, assim, para as pessoas tratarem com mais cautela ele, não ficarem fazendo, sei lá, piadas ou brincadeiras que fossem ofender. Então, sempre foi assim. Exatamente.
Exatamente. E o Gui, ele também, ele tem uns certos momentos dele difíceis, né, na vida pessoais, quando, sei lá, ele tem alguma briga e tal. Eu também sempre dou força para ele, para que ele consiga ter bastante força no psicologicamente, né, e para que ele não fique em depressão, né? Então, a gente sempre conversa um com o outro, sempre dá força um com o outro, e eu gosto muito disso. Eu vi uma pergunta aqui, mas eu perdi. Ah, tá. É uma pessoa Cadê a pergunta? perguntando se eu tenho comorbidade. Desculpa, eu não sei o que é comorbidade, Kelly. Comorbidade, vamos ver aqui. Comorbidade. Eu acho que eu também não sei o que que é mesmo. Comorbidade é quando você tem uma condição associada à outra, né? Então, assim, você tem Como autismo, assim? correto? Hum, Agora, de comorbidade, você tem TDAH, transtornos motores, deficiência intelectual, ah, isso são tá. comorbidades, né? Hum, São coisas associadas ao seu autismo. Sim. Então, o Gui não tem autismo, Não né? tem nenhum, é. É, exatamente. não. Agora, o Gui, vê se o Gui quer falar de alguma condição que ele tem, alguma condição primária, mas ele não tem comorbidades, Entendi, tá entendeu? certo. Bom, uma pessoa perguntou aqui também, só um instante, eu vi aqui, o que vocês acham da série Atypical? Bom, eu assisti Atypical, eu amei, mas o Gui ele não assistiu a série, essa série, porque não é muito do estilo dele. Não, meu Mas estilo é Vikings, The o Last estilo dele Kingdom, é esse tipo de coisa. Vikings, Game of Thrones, essas Esse coisas tipo de aí, essa coisa. série. É, Teve esse uma tipo de pergunta aqui coisa. também Aquela série lá, de uma outra mulher que também, que eu acabou de esqueci o nome. entrar. Ela perguntou se a gente é irmão. Sim, somos irmãos. A gente começou Sim, a nós live somos faz irmãos. alguns minutos. De 2 anos de diferença. Eu tenho 20 anos de idade e o Gui tem 23. Vai fazer 23 agora em junho, dia 21 de junho. Não, tudo bem pela palavra Ah, comorbidade. Na verdade, eu só que não sabia, mas agora é um aprendizado. Muito obrigado. E sim, não, não é, tenho então. absolutamente nada. Só por curiosidade mesmo, né? Mas enfim. É Ah, excesso de beleza. É, então, excesso de beleza, né? Porque o Gui é um cara bonito pra caramba, ele né? é lindo. Ele é lindo Muito demais, né? obrigado. Ah, imagina. Não é modelo para preguiça. Não, então, ele não é modelo. Não é ter preguiça de ser modelo. Ou ele tá falando que não é modelo por preguiça. Pois é. É, então, tipo É. isso. Ah, e Gui, uma coisa que eu gostaria Diga-me. muito que você falasse também é Hum. explique para as pessoas o motivo da sua. Se bem que se você explicar isso, você não vai mais ter, né? Eu acho. Mas enfim, explique para as pessoas qual é o motivo da sua privacidade, porque muitas pessoas vêm, às vezes, nas minhas barras de pergunta ou no meu direct mesmo e falam: cadê o seu irmão, Nicolas? Onde que está o seu irmão? A gente nunca vê ele. O que ele faz da vida? Como é que é a relação de vocês? Então, eu gostaria muito de que você falasse um pouco do motivo da sua privacidade, Gui, por favor, para as pessoas entenderem. Então, gente, é o seguinte, eu não sou uma pessoa muito de ficar aparecendo. Sou um pouco mais reservado. Só por, não sei, não existe um motivo específico, assim, ele é reservado porque. Não, só não quero aparecer muitas vezes. E eu vejo na caixa de perguntas do Nicolas, tipo, a maioria das perguntas são, cadê o seu irmão? Por que que ele não aparece? Não sei o quê. E eu gosto de fazer as minhas coisas, eu gosto mais de. Por exemplo, agora eu tô fazendo faculdade, e aí eu fico muito tempo aqui no computador. Eu gosto de jogar bastante, bastante mesmo. E aí eu fico muito tempo jogando mesmo. E apenas isso. Eu não, eu não sei. Quando eu ajudo nos bastidores, sabe? É, em questão de Exatamente. marketing ou esse tipo de coisa, eu também, há uns 2 meses atrás, 2 meses não, faz mais tempo, faz bem mais tempo. Ah, desde dezembro do ano passado, eu tava ajudando a fazer uns flyers também para o pessoal aqui de casa, mas Verdade. eu não, simplesmente não gosto muito de aparecer. Primeira vez que você me vê falando, então, eu não falo muito. Ah, a Ana Bernardi, beijo, Ana. Ela tá falando que é a primeira vez que vê você falando. Pois é, né? Então. E aqui, ó, tem uma pergunta. Como vocês brincavam quando eram pequenos? A gente brincava jogando videogame, assistindo desenho, dando risada, imitando coisas, personagens. A Imitando gente não tinha coisas, muito personagens, jogávamos videogames, então. Tem uma brincadeiras outra normais, pergunta. porque o Nicolas, ele não gostava de jogar bola, ele não gostava de fazer, porque eu tinha amigos na rua, né? Eu cresci em vila e tal. Sim. E aí eu ficava jogando bola na rua, brincando de esconde-esconde na rua, andava de bicicleta e tal, mas quando eu tava com o Coisa que eu nunca Nicolas, a gente fiz fazia questão. atividades diferentes. Então. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui.
que perguntou, vocês saem juntos? Às vezes, mas a gente mais, tipo, a gente sai mais juntos quando é em família mesmo, né? Só que Exato, é. quando o Gui sai com os amigos dele e eu saio com os meus, aí já é diferente, a gente não sai juntos. Porque o Gui, ele gosta de ir, às vezes, para umas festas, eu não gosto de festa, e eu, às vezes, vou para umas noitadas com os meus amigos de escola fazendo noitada de pizza. E isso acontece 2 vezes por ano, acho que nem isso. E o Gui, ele sai com os amigos dele. É isso aí. Outra É. pergunta. Oi, desculpa, você queria falar? Não, não, é a pergunta mesmo. Vocês têm amigos em comum ou Ah, cada um tem os seus? A gente tem amigos em comum e cada um tem amigos separados também. exatamente. A gente tem amigos em comum e amigos separados também. Outra pergunta. Vocês brincavam de Lego? Eu não Não. brincava com frequência. Não, a gente nunca Não, brincou de eu Lego. nunca brinquei de Lego na minha vida, eu acho. Acho que não. É, pra falar a verdade, eu acho que eu nunca gostei de Lego. Eu até gostava daqueles jogos de Lego e tal, no PlayStation 2 lá, do Star Wars, do Harry Potter, do Indiana Jones, mas o brinquedo em si eu nunca gostei. Nunca. Lego só servia pra ficar espalhado na casa e eu pisava, e aí me dava muita dor e eu só. Fora que tem isso também, né? Então, Lego já é terrível por você já pisar e aí depois dá uma dor do caramba, né? Ih, O que foi? tá carregando? O que foi? Parece que a Acho que conexão tá fraca. Oi, voltou? Peraí, eu vou tentar conectar aqui em outra rede. Tenta Eu conectar em tô- outra rede, então. Temos que tomar cuidado para não cair, né, gente? Minhas mãos estão pronto. geladas. De nervoso? Hã? De nervoso? Um pouquinho só. É, só um Mas você tá pouquinho. indo super bem. Obrigado. Parabéns. Eu tô mais tranquilo porque é o próprio Gui, né? Tá de boa a conexão aí? Aqui tá de boa. Pra gente sim. Agora sim, tá melhor que antes. Beleza. Tá melhor que antes? Então beleza, vou deixar assim. Beleza. Ok. Sobre o que a gente É, tá falando mesmo? Já pergunta aqui, a gente Olivia. tava falando de Lego e eu falei que Lego só servia pra eu pisar. Mas É enfim, aí tem verdade. algumas outras perguntas aqui. Eu também falei que Lego, se pisa descalço, é uma dor do caramba. Já dito. Ó, Qual outra Maricela pergunta? perguntou: Gui, o que é o Nicolas Autista em sua vida, tanto pessoal quanto social? Na minha vida pessoal, ele é meu irmão, na minha vida social também é meu irmão, só que na minha vida pessoal, a gente tem as nossas brincadeiras internas aqui em casa, a gente, sei lá, se diverte bastante. E na vida social é a mesma coisa, só que a gente procura ter comportamentos diferentes por conta do autismo do Nicolas. Algumas pessoas às vezes não vão entender, porque às vezes ele se enrola bastante para falar por conta do TDA e tudo mais. E aí algumas pessoas simplesmente não vão entender o que a gente está falando, ou enfim. Então, é É, basicamente a foi- mesma coisa, só que com um comportamento um pouco diferente. isso aí. Basicamente isso. Ah, o pessoal tá falando que tinha travado. O Pedro perguntou por que milho? Ai, ai. Olha, Lucinho, Olha eu vou te isso. responder essa na DM, tá bom? Pedro Docinho. André Fonseca fez uma pergunta. Gui, como é que é? André Fonseca fez uma pergunta? Nossa. A Andrea fez uma pergunta, ó. Gui, conte um pouco como era a sua reação e como se sentia diante das crises e comportamentos mais difíceis do Nicolas quando pequenos. Um beijo pra você, Andréia. É o seguinte, um beijo pra você também, André. Deixa eu te falar. Quando o Nicolas entrava em crise, quando a gente era pequeno, se não fosse provocada por mim a crise, eu agia normal. Eu simplesmente tentava não interferir e deixava minha mãe fazer o que ela tinha que fazer, né? Cuidar dele, auxiliar e afins. Agora, quando eu provocava crise, por exemplo, eu já provoquei ele ao ponto dele chorar muito. E na verdade a minha intenção não era fazer o Nicolas entrar em crise. É porque, como eu disse, eu era uma criança, nós dois éramos crianças e eu tratava ele como uma criança que eu trataria que não fosse autista. E na época eu não sabia o que era Exatamente. autismo. E aí ele entrava em crise provocada por mim, e aí, obviamente, eu corria pra minha mãe e chamar ela pra tentar apartar a situação, e depois eu conversava com ele, falava, ó, não foi de propósito, desculpa, e eu tentava simplesmente ajudá-lo, né? E aí, depois de algumas recorrências, eu tentei entender mais esse lado, que ele entraria em crise facilmente naquela época, Sim. com o autismo na idade, e aí a gente foi, essas coisas foram parando de acontecer muito rápido.
Então, Isso é a minha verdade. reação diante das crises era isso. Eu lembro. Teve até uma pergunta aqui, a Flavinha, ela perguntou: vocês gostam de se zoar? Sim, a gente adora se zoar hoje em Sim, dia. Antigamente, quando eu era pequeno, é isso aí que o Gui falou. Ele às vezes ele tirava sarro de mim e aí depois eu entrava em crise. Só que eu não entendia, né? Porque eu não entendia sarcasmo, eu não entendia ironia. Mas hoje em dia eu entendo super tranquilo e hoje em dia a gente gosta de se zoar tranquilamente e eu dou risada, ele dá risada e é isso. Outra pergunta, vocês exatamente. ainda moram juntos? Vocês tinham quartos separados? Como é que é? A Desculpa. pergunta é, vocês ainda moram juntos? Vocês tinham quartos separados? Não, a gente mora junto e a gente tem quartos separados, sim. A gente mora na mesma É, casa. antigamente a gente não tinha quartos separados, quando a gente morava É, em mas outra casa. antigamente é verdade, a gente não tinha quartos separados até Até julho do ano julho do ano passado. passado, é verdade. É. Hoje em dia a gente tem É. quartos separados. É. Uhum. Demorou para dar quarto Calma separado. aí, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Eu queria que você Hum, falasse que o Guilherme também te ajudava muito, né? Então, por exemplo, depois que vocês foram crescendo, aí quando vocês estavam lá para os 15, 16 anos, ele já estava com uns 16, 17, já tinha que trabalhar e ele ficava te ajudando muito, né? Verdade, é um é excelente verdade. ponto. Eu Isso passei é uma boa verdade. parte também da nossa adolescência ficando em casa com o Nicolas e ajudando, né, em tudo. Fazia almoço já, fazia tudo que tinha que fazer, auxiliava ele em qualquer coisa. Se precisasse Isso é comprar alguma coisa verdade. no mercado, eu ia comprar alguma coisa e assim por Aham. Eu diante. também ia comprar alguma coisa, ou a gente ia junto também. Exato. Isso é verdade. Uhum. Bom ponto. Mas você só ia, conta pra eles, você só ia se você quisesse, por exemplo, uma bolacha, só um pão seu. Agora, se fosse alguma coisa assim, se tivesse que comprar uma mistura, Verdade. é, Quando eu ia, eu só ia se fosse se eu pudesse comprar uma bolacha, um salgadinho e se tivesse tal. vazio, Se mas tá. tivesse mais vazio, porque eu nunca gostei de ir em mercado em fins de semana, tá, gente? Em sábados e em domingos. Eu só ia de segundas a sextas. Inclusive, eu acho que até hoje. Eu vou mais de segunda a sexta. Mas é É, isso. tem uma pergunta aqui, ó. Gui, já deu conselho sobre as crushes pro Nicolas? Sim, eu já dei conselho sobre as crushes pro Nicolas, bastante. Crushes pra mim. Sim, é verdade. Tem conselhos. Ah, Tem uma outra pergunta aqui, ó. O que vocês mais gostam um no outro e o que gostam de fazer juntos? bom, o que eu mais gosto no Gui é que ele é uma pessoa bem batalhadora em certos pontos e eu gosto muito, eu admiro muito ele por ele ser bastante social também e também ele é bastante esforçado também na vida. Fora que ele também é muito bonito, né? Que vocês estão vendo aí. Gosto no Nicolas, cara. Eu gosto de tudo no Nicolas, sinceridade, espontaneidade, quando tá com a gente e afins. Ah, obrigado. E o que que a gente faz junto? Essa era a segunda pergunta? É, A gente faz junto? Hoje em isso. dia, Bom, a gente. hoje em dia, então, antigamente era bastante coisa, mas hoje em dia é muito pouca Hoje em coisa. dia, A o gente, Nicolas trabalha bastante fazendo live, preparando as coisas dele. Eu também, como estou nessa época de faculdade e tudo mais, a gente não fica interagindo muito. Mas quando a gente tem uma interação, são sempre coisas positivas. Sempre relembrando coisas, sempre assistindo alguma coisa, sempre mandando meme um pro exatamente, outro, esse tipo de coisa. exatamente, isso é verdade. Ô Gui, uma coisa que eu Diga-me. também gostaria de perguntar é que, eu não sei se você vai saber responder, mas qual foi o Hum. momento que para você foi o mais memorável entre a nossa família, entre todos nós? Acho que não tem, né? Ou tem? Saberia Tem dizer? muitos momentos memoráveis. O mais Então, era isso. memorável. Tem muitos momentos memoráveis, mas o mais memorável, você sabe dizer? Cara, eu não sei dizer qual é o momento mais memorável, mas eu posso dizer que tem muitos momentos memoráveis, muitos momentos muito bons. Então, simplesmente, essa resposta vai ser bem curta porque é Ah, exatamente isso. tá bom, bacana, beleza. Temos Vocês pensam uma mais outra na infância de pergunta. vocês, vocês acham que foi mais legal ou mais difícil terem convivido com autismo? Você acha que a infância de vocês foi mais legal ou foi mais difícil? Olha, antigamente eu não entendia muito disso, né? Até você ter me explicado. Uhum. Só que não chegou a ser tão difícil assim, mas teve certas coisas difíceis, né? Em alguns pontos, mas também nada muito grave. Vocês se Eu acho divertiam que a mais? infância foi mais difícil.
Acho que a infância foi mais difícil que hoje, né? Talvez. É, É capaz de porque adaptação. É fase de criança não entende adaptação. muito o que tá acontecendo, na verdade. É, então. E às vezes a gente fala aquelas coisas de nós éramos felizes e nem sabia. Tem Ui. alguns pontos aí. É bem equilibrado. A Sandra está perguntando, e Gui, em que Nicolas mais te ajuda? Secar a louça? Ah, exato. Essa casa é uma fábrica de louça e o Nicolas seca enquanto eu lavo. É É, isso que ele mais me exatamente. ajuda. Hum. Mas fora isso, acho que não tem outra coisa que eu mais Deixa ajudo ele ele. pensar, Vamos deixar ele pensar. E como ele disse também, às vezes eu passo por alguns momentos que todo ser humano passa, né? Por alguns momentos Pois é. difíceis. Ele me ajuda, cara. Ele me aconselha. Por mais que, apesar de todas as diversidades, ele me aconselha bastante. E ele tem Ah, pois bagagem para me aconselhar antes que, sei lá, isso é algumas verdade, eu tenho. indagações surjam. Uhum. Isso é verdade. Tem uma pergunta aqui da Agora, Fabiana. agora Você faz faculdade de quê? Eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. É isso aí, análise de desenvolvimento de sistemas. Ele tá tendo que estudar em casa, né? Porque por causa dessa época de pandemia. Então, É, em algumas noites, né? Em que dias você estuda? E mesmo? eu só não estudo quinta-feira. Eu estudo de Só não segunda a estuda sexta, menos quinta-feira. O quinta-feira. resto ele estuda todas as noites. só Ah, uma coisa, vê se vocês querem explicar, porque todo mundo está perguntando, eles são irmãos de verdade mesmo? hum. Já perguntaram algumas vezes, perguntam assim, nossa, eles são irmãos, mas eles são diferentes, né? Então, vocês gostariam de Ah, explicar sim. isso? Deixa Então, que eu eu queria. explico essa parte. Deixa Sim, que explica essa parte. Então é o seguinte, nós somos família mesmo. A Anitta, eu considero ela como mãe, mas ela na verdade é minha tia, porque a minha mãe faleceu quando eu era bem pequeno. E aí eles pegaram pra me criar. Então, eu sou adotado, mas nós somos irmãos desde pequeno. Não, sei lá, não vejo ele como primo nem nada. Somos irmãos mesmo. Exatamente. O Gui, ele é adotado, gente. É por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. E quando os meus pais adotaram ele, a gente não ficou mais com esse negócio de ser primo biológico. Hoje em dia a gente se considera como irmão mesmo. desde pequeno, vocês Desde consideram. pequeno, Vocês eram inclusive. primos Antes muito até mesmo, a apegados. gente era bem apegado. E aí hoje em dia aconteceu isso, e aí depois a gente acabou se tornando, enfim, irmãos. E Só tem isso. pergunta se, Exatamente. Gui, tem pergunta para você se a sinceridade do Nicolas é muito forte para você. O que você acha da sinceridade do Nicolas? A sinceridade do Nicolas é muito forte pra mim, com certeza. A sinceridade dele, eu acho que é a característica que mais destaca ele, né? Nesse mundo que falta sinceridade. Ele é Pois muito é. sincero, muito mesmo. Pois é. Muitas pessoas falam isso mesmo, que eu sou muito sincero. Antigamente eu era bem mais, mas tipo, ao ponto de até. Não intencionalmente, tá? Mas ao ponto de às vezes até machucar a pessoa, né? E aí depois eu aprendi que não poderia ser tão sincero assim. Dar Não é que umas antigamente ele era levitadas. mais sincero, é que antigamente ele falava as coisas que não precisavam. Não precisava, Se você exatamente. chegasse perto dele e você tivesse com CC, ele ia falar: Nossa, você tomou banho hoje? Você está fedendo, sabe? Tipo isso. Ou então quando falam perto de mim, né? E aí depois quando falavam perto de mim, aí eu falava, nossa, você escovou os dentes? Você tá com bafo. Você tá com bafo. Pois é. Era nesse nível. Ó, a Pois tia é. Karina tá com sacanagem. É que ela perguntou qual dos dois é mais responsável. Ah, meu Deus Acho do que céu, essa pergunta eu não quero nem responder. tá mais equilibrado, né? Eu acho. Eu não Acho quero que responder essa nenhum pergunta. nem outro é mais responsável que o outro. Nenhum nem outro é mais responsável que o outro. Olha que legal. Tem mais alguma pergunta aqui embaixo? Vamos ver. Então, eu acabei saindo e entrando, eu acabei perdendo umas perguntas anteriores, eu acho. Estão Essa perguntando se sinceridade essa incomoda? sinceridade Não, incomoda. Não. Que bom, né? Que bom saber que não não incomoda. incomoda. É que às vezes é necessário, mas como antigamente, hoje em dia, não precisa falar, tipo, na cara de uma pessoa, ou até mesmo do próprio Gui, que ele tá com isso e, tipo, nem tocou no assunto, né? Tipo isso. 10 perguntas da Eva. Exatamente. Aqui já acabou. Já? Já. Vocês vão falar sobre preconceito e racismo, essas coisas? Vamos. Uhum. O Gui, é o seguinte.
A gente agora está nessa semana com esse assunto aí de preconceito e racismo, né? E eu gostaria de saber o que que você também tem a dizer sobre tudo isso que a gente está passando. Então, é o seguinte, eu, como um ser humano da comunidade negra, eu já fiz parte do. Na verdade, eu respeito até hoje o movimento hip hop, eu já fiz parte do movimento hip hop, eu fazia batalha de rua, batalha de rima e tudo mais. E, bom, eu sou negro, então, assim, a luta é minha também. O Nicolas, por ser autista e já ter sofrido preconceito por ser autista, a luta também é dele. E a luta é de todas as pessoas contra o racismo. Então, assim, o caso que aconteceu com o George Floyd é muito ruim, muito horrível. Mas essa violência já vem de muito tempo e a gente não conseguiu extinguir ela, né? Então, o que eu tenho a dizer é que todo mundo tem que lutar contra isso, contra esse racismo, tanto velado quanto escancarado. Ele tem que ser combatido, independente da sua posição política, independente do que você acredita. A gente simplesmente tem que combater isso. Isso é uma história que deixa a gente muito triste mesmo, de verdade. E resumindo é isso, a gente tem que combater isso com todas as nossas forças. Todos juntos contra o racismo. Exatamente. Exatamente, excelente. Você está recebendo várias palmas também nos comentários e de mim também, porque o que você disse foi maravilhoso. Inclusive, você já passou algo semelhante, né? Em uma vez quando Já. você estava dentro de um Uber, não é? Já aconteceram várias coisas, mas a mais chocante, digamos assim, é que eu tinha acabado de sair do trabalho em Osasco, e aí eu ia pegar um. Eu não queria pegar ônibus pra ir pra estação, porque ia demorar muito, e eu simplesmente quis pegar um Uber. E aí eu fui pegar o Uber, eu entrei lá e tal, e quando eu fui pegar o meu fone da minha bolsa, o motorista ele simplesmente puxou o freio de mão e saiu correndo do carro. Ele deixou o carro parado e saiu correndo. E aí eu fiquei olhando pra ele até que ele parou assim, a uns 10, 15 metros do carro. E aí ficou olhando pra mim, aí eu tirei o fone da bolsa. Aí ele voltou pro carro falando, desculpa, achei que você ia tirar uma arma. Falei, não, não tem problema. Ele entrou, me levou até a estação e acabou a história aí. Quando cheguei em casa eu contei pra minha mãe o que aconteceu. Eu falei, cara, olha como tá enraizado, né? Esse preconceito. Porque assim, se fosse um cara branco com uma bolsa voltando do trabalho, vocês acham que o cara ia ter saído correndo? Eu acho que Uma não. menina Pois loira, é, se se fosse fosse uma uma menina loira, se fosse uma menina, mulher branca, pois é, Então. é assim, é se fosse um complicado. homem branco, tem diferença, né? Tem, pois é, Uhum. tem diferenças. É isso aí, Gui. Então, Infelizmente a gente está vivendo numa sociedade que tem bastante preconceito, né? Inclusive comigo já teve várias situações semelhantes. Eu ter sofrido bullying na escola, apesar de ter sido por sim, um ano, né? Mas teve foi eu péssimo. tive isso. Também tive várias suspeitos duvidosos, digamos assim, em filas preferenciais. Inclusive, até hoje eu uso o meu crachá, né? Para dizer, para já deixar claro para as pessoas que eu tenho um tipo de deficiência, né? E com esse negócio de todo esse preconceito e com esse assunto que aconteceu sobre o racismo é realmente muito triste. Então, a gente queria falar um pouco disso, né? Um pouco desse assunto. O Gui falou para vocês e, inclusive, tá de parabéns. Uma salva de palmas para ele, gente, por favor. Isso aí. Mas Mais é isso, alguma coisa? gente. Respondemos as perguntas que vocês gostariam Respondemos as perguntas. né, Isso de aí. saber o que acontecia e tudo mais. E eu acho que é isso, né? Talvez seja isso. Já passou quanto tempo? Já, Meia hora? agora vocês já podem deixar mensagem, qual a mensagem vocês querem deixar, Isso né? é verdade. Ô Gui, Pera, só uma coisa, oi. Gui, tem uma pessoa perguntando se você também tinha seletividade alimentar. Ah, e Sim, eu tenho seletividade alimentar até hoje. Eu não gosto de vegetal, de planta. Eu gosto de carne e batata frita. Só. A seletividade dele tem nada a ver com autismo, tá? nada a ver com Tirando autismo, é aí Gente, eu tô brincando. um Eu gosto não sou, super eu sou específico neurotípico e dele. tal, mas eu gosto de hambúrguer, pizza e esse tipo de coisa. Exatamente. E cheeseburger também, não se esqueça do cheeseburger e tal. Pizza, cheeseburger. Apenas. E, aliás, a nossa maior diferença em alimentação é essa, né, Gui? É, pois então, é. A porque a pessoa minha do mãe mal, ela é semi-vegana.
Ela é semi-vegana, semi-vegetariana. A Andréia Fonseca também tinha perguntado qual dos dois é mais bagunceiro. Isso. Qual dos Eu dois é sou mais muito Qual mais dos bagunceiro? dois? bagunceiro. Ó, Não, mas bagunceiro em relação a serviço, assim, a deixar a casa bagunçada ou bagunceiro de ser mais peralta, de fazer mais Os dois eu brincadeiras? sou. esse, esse sentido aí, Acho que é o Gui, né? acho que o Gui, Eu sou os o Gui, dois. Os dois. o Gui é os dois. Porque eu também sou em um sentido que é tipo, às vezes deixar a casa desarrumada. Antigamente eu nem fazia isso, eu nem sei o que aconteceu comigo. Hoje Uhum. eu deixo às vezes desarrumado, só que aí depois eu vou e arrumo, mas só quando eu quero. Eu demoro séculos pra limpar Você- meu quarto e afins, mas enfim. Pois é, enfim. O pessoal tá pedindo para vocês não terminarem. Estão perguntando qual que é o seu grau de autismo, Nicolas? Ah, O saiu de pessoal tá novo. falando para não terminar? Então É, tá bom, vou vocês, ficar mais. o pessoal está perguntando Ou qual que é o seu seja, grau de autismo. o meu grau de autismo é moderado indo para o leve. Moderado entre o leve, Uhum. mais ou menos, É. na divisão. Eu queria que vocês falassem também que os dois ajudam a limpar a casa, os dois têm É obrigações. verdade, nós dois ajudamos um ao outro a limpar a casa, cada um tem as suas obrigações, e aí a gente se ajuda até que a casa fique nos trinques, né? É, a mamãe não gosta de sujeira, né? Não, não gosta Bom, de jeito nenhum. Acho que então cada ninguém um aí gosta. deixa uma mensagem para vocês poderem ter. O pessoal falando não termina, mas para terminar, Ah, né? mas precisa É. terminar, gente, É, infelizmente. Eu prometi pro Gui que ia ser entre meia hora. Então, Eu e o Gui vamos fazer uma live só para a gente poder falar dessas questões de racismo, que a gente estuda muito sobre isso. Então, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que a gente fala uma outra live só sobre isso, né, deixa Gui? aí, é verdade, deixem aí nos exatamente. comentários, tá bom? Por favor. A gente estuda isso e passa na pele. E passa na pele. Com Bom, certeza. ô Gui, qual é a mensagem, pra gente encerrar, né? Qual é a mensagem que você gostaria de dar aí para o pessoal? E você é o cara mais Eu pedido para jogar em vi. Eu vi alguém. Aqui, ó. A Maristela, dizendo que foi ao shopping com os filhos, que o filho entrou em crise e o outro simpatizou, né? E começou a chorar. E a mensagem que eu quero deixar aqui é que, assim, quando o seu filho é autista tem um irmão neurotípico, para você orientar, instruir desde pequeno a respeitar as diferenças do irmão, né? A mensagem que eu quero deixar também é que não existe essa coisa de, meu filho tem autismo, eu tô perdido, ou meu irmão tem autismo, eu tô perdido. É só a gente tratar com carinho, com cuidado, a gente ter empatia pelo próximo. Empatia é o que está faltando hoje no mundo, é a coisa que mais falta. Então, Isso é a verdade. mensagem que eu quero deixar é para vocês serem o mais positivos possíveis em relação a todo esse tipo de Ah, questão, todos esses assuntos, ok? Essa é a mensagem que eu tenho para excelente, deixar. maravilha. Vamos mandar um beijo também para a Thalita, Gui. A Thalita está na live, inclusive, assistindo a gente. Eu posso mandar a minha mensagem? Pode, Tá bom, claro. obrigado. Bom, gente, o que eu estou aqui para dizer para vocês, primeiramente, muito obrigado pela atenção de vocês, por essa live. Vocês, enfim, conheceram o Gui, tá aí para vocês. E também queria muito dizer para vocês não terem preconceito nenhum, para vocês terem empatia com as pessoas. E em relação aos pais com os filhos com autismo, tenham paciência, não deixem de amar eles e também nunca desistam deles para vocês poderem dar o máximo de amor possível para os seus filhos, tá bom? É isso que eu quero dizer. É Lembrando que isso. tudo só é 100% Hum, possível se você tentar 100%, como minha mãe disse. Bom, então é isso, né? Vamos nos despedir do É isso. pessoal. Muito obrigado pela live, Gui, Nino. muito obrigado, viu, por aparecer, por aceitar o convite, viu? Aparecer. Eu te amo muito, tá? Eu também te amo, cara. Tamo Então tá junto. bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, Gui. Tchau, gente. Nós.